Olá, seja bem-vindo ao Lar da Ágata. Hoje eu farei a resenha do livro Maísa, Só numa Multidão de Amores. Este livro foi lançado em 2007 pelo Lira Neto. Só digo o que penso, só faço o que gosto e aquilo que creio. E se alguém não quiser entender e falar, pois que fale. Eu não vou me importar com a maldade de quem nada sabe. Maísa, um trecho da canção Resposta. Bom, essa é a primeira biografia que eu trago para o canal. Eu já sempre tive essa ideia de que quando eu fosse falar de alguma biografia, a da Maísa seria a primeira, porque eu amo demais esse livro. A história da Maísa me cativou de uma forma absurda. Inclusive, assim, quando eu tava chegando já no final do livro, próximo ao acidente da morte da Maísa, eu fiquei, mãe, a Maísa vai morrer, minha mãe, a Maísa já morreu. Eu falei, mas vai morrer no livro também. E aí eu chorei horrores, porque eu não queria que a Maísa morresse nem no livro. O livro é lindo, cheio de fotos da Maísa, das épocas dela, o que é bem bacana. Eu acho que, assim, traz a gente, como é uma biografia, né? Às vezes você vai ouvindo as histórias pessoais da Maísa, mas você tem acesso a fotos, assim, que são muito bacanas. Inclusive essa, do dia do casamento dela com a Andréa Matarazzo, olha, aos 17 anos, eu não sei se vai estar focando. O que eu mais me identifiquei com a Maísa, que mais me chamava a atenção na sua história, é que Maísa ela era indomável. A Maísa fazia exatamente o que ela queria, do jeito que ela queria, e ela não se importava com os padrões das questões sociais na época. E prova disso é que na adolescência dela, as meninas naquela época eram proibidas de usar calça. Elas tinham que usar sempre saia ou vestido. E Maísa, uma vez, a mãe dela estava saindo, não vou me lembrar os detalhes, estava saindo de algum lugar, ao mercado, seja onde fosse. E a Maísa estava andando pela rua com uma amiga e ela estava de calça, simplesmente afrontando a sociedade inteira. Então, assim, o local estava todo mundo parado olhando, tipo, o que essa garota tá fazendo aqui no meio da rua com uma calça? E ela estava lá afrontosa, e aí a mãe dela vem, pega ela correndo, enfia ela no táxi, leva ela pra dentro de casa, dá uma bronca nela e ela não tá nem aí. Aos 16 anos, a moça levada que vestia calças compridas, ia ao cinema sozinha, namorava quem bem entendia e fumava escondida dos pais. Ousada! Ela já ia ao cinema sozinha nessa época, eu também, ó, eu e Maísa assim, ó. Maísa tinha uma personalidade extremamente forte, isso refletia nas suas músicas. Ela era conhecida como uma diva da depressão, né? Hoje em dia o pessoal fica chorando ouvindo Lana Del Rey e houve-se um tempo em que era Maísa. Até resta alguns fãs aí, né, que são super fiéis, inclusive euzinha, que a gente quando quer chorar um pouquinho, põe um pouquinho de Maísa, muito triste, gostoso pra caramba. A personalidade da Maísa era muito difícil e ela teve dificuldade de diversos relacionamentos. Relacionamentos no trabalho, relacionamentos com os homens, relacionamento com o próprio filho também. Nesse livro, o autor, Lira Neto, ele não poupa as questões da Maísa, porque assim, o que é interessante numa biografia pra mim é que nessa biografia específica, o autor não poupa as questões difíceis da Maísa, os momentos de estrelismo, os momentos em que ela cometia erros com as pessoas. Ele mostra o lado bom e o lado ruim dela, ele mostra a verdade dela. Isso que é muito interessante. Dentre momentos bem intensos nesse livro aqui, pra mim o que me chama muita atenção é a relação dela com o filho, que me parece muito distante. A Maísa era muito focada nas questões pessoais dela e o filho ficava muito em segundo plano. E a gente podia ver isso em diversas questões, como por exemplo quando ela levou ele pro exterior, que ela cismou. Ele foi criado aqui no Brasil e ela ficava viajando, né? Mas ela cismou que queria levar ele pro exterior, queria ficar perto dela. Ela teve uma dessas crises, um desses momentos da Maísa. E aí ela levou ele e chegou lá, ela botou ele no internato porque ela não tinha tempo para poder ficar olhando ele. E ele ficava lá o tempo todo. E foi muito pesado pela história ali, o desenrolar do relacionamento entre os dois, que parecia ser muito difícil. Mas ao mesmo tempo você via que ela não era uma pessoa ruim. A Maísa era uma pessoa muito boa, aparentemente, né? Pelo que eu vi na história dela, não posso confirmar. Mas assim, ela era uma pessoa bem difícil. Os seus relacionamentos com os homens eram sempre turbulentos. Um outro relacionamento que era bem polêmico na época era a relação dela com Elis Regina. Tem até um retrato no livro aqui, o autor em um momento, onde as duas se encontram numa festa e a Maísa está sentada numa mesa, a Elis está na outra assim, e a Elis Regina faz algum comentário sobre a Maísa, e a Maísa que era muito esquentada, porque assim, tem aquelas pessoas que, ela falou mal de mim, Maísa catou a garrafa e tacou na cabeça da Elis Regina. Por sorte não bateu na cabeça dela, porque senão uma tragédia podia ter acontecido ali. Esse era o tipo de pessoa que era a Maísa.
Outro momento também, inclusive, esse livro, ele é muito mais completo que a série, mas se você já ouviu falar da série, vai assistir se você ainda não assistiu, porque também é muito boa. E é super fiel ao material do livro, não sei se realmente é uma adaptação do livro, mas enfim. E tem um momento onde Maísa tá cantando, se apresentando, e tá um burburinho, porque eram clubes fechados, né? Tá aquele burburinho assim, e ela vai ficando nervosa, e o povo desrespeitando a performance dela, que ainda mais naquela época, né? Uma performance da Maísa era super aclamada e no local fechado. Ela arranca o sapato, taca na mesa do pessoal que tá conversando e já xinga todo mundo e às vezes desce do palco e sai. Então assim, o temperamento dela era muito forte. Uma das minhas histórias preferidas desse livro é o momento em que Maísa vai fazer uma turnê fora do Brasil e assim, mais uma vez, Maísa sempre lutou muito com o alcoolismo e mais uma vez ali a condição da equipe dela era de que se eles fossem trabalhar com ela novamente, ela teria que parar de beber. Pelo menos na turnê, durante o trabalho, né? E aí a Maísa chega no hotel com todos eles, ela já chega bêbada, lá fora no exterior, e eles ficam pra morrer. Então eles vão lá, confiscam todas as bebidas do quarto do hotel, das coisas dela tudo, e já proíbe todo mundo de servir bebida pra ela, e ela continua o resto do dia bêbada. E aí o cara fica tipo, meu Deus, ela tá ficando cada vez mais bêbada, o que tá acontecendo? Eles vão fiscalizando, e não acham nunca. Eu não vou me lembrar exatamente o nome da pessoa agora, mas esse homem que tava acompanhando a carreira da Maísa, que foi quem ela prometeu que não ia beber, e aí ele desce desnorteado, porque tipo, a Maísa vai estar ficando cada vez mais bêbada e as bebidas estão todas escondidas. Como isso é possível? Já reviraram tudo. Ele desce do prédio e vai andar para poder respirar e pensar um pouco, para poder não ficar focando nisso. Aí ele decide olhar para cima do prédio e ver algo brilhando. Ele sobe correndo, entra no banheiro, a Maísa catou uma garrafa, pendurou por fora do vitrô do banheiro, amarrou com uma cordinha e toda vez ela, ai, preciso ir no banheiro fazer um xixi. Maísa polêmica. Esperta, mulher esperta. Não tão esperta assim, né? Que isso não foi bom pra ela. No livro você vai ter diversos momentos difíceis da Maísa, mas você vai ter muitos momentos felizes também. Você vai acompanhar toda a trajetória musical dela, a criação das suas músicas, as letras. E uma coisa da Maísa que me chama muita atenção, assim como em outros artistas que eu admiro muito, é a intensidade do trabalho dela. Ela é extremamente verdadeira com o trabalho dela. Então ela era uma artista que você assistir uma performance dela, ouvir uma música dela, você sente que aquilo faz parte dela de verdade. Maísa morreu muito nova, morreu aos 40 anos. Logo no final de sua trajetória, você vai acompanhar aqui no livro que Maísa estava, por mais que a vida dela tenha sido completamente turbulenta, Maísa estava em paz. Ela estava numa fase muito boa da vida dela quando ela morreu. Ela estava morando em Maricá, que ela gostava muito daquele lugar, ela estava vivendo bem tranquila, ela estava muito sóbria na época, sem álcool e tudo mais. E aí acaba que depois das coisas que ela deixou pra trás, ela deixou alguns bilhetes, alguns papéis, e lá eles encontraram dezenas de poemas inéditos dela. E o autor finaliza, assim, mais pro finalzinho do livro, ele coloca um desses, e entre eles o autor escolheu deixar esse daqui, que pra ele soava como um desabafo. E o poema é o seguinte: eu estava com medo, olhava o mundo com grande terror. Agora estou alegre, estou contente, giro pelo mundo vendo gente, mas essa gente me faz feliz. É o sinal do tempo para que eu não esqueça que isso é só uma trégua da dor que eu já conheço. E na volta da dor a mim, depois da paz deslumbrada, por fim me fará louca, espantosamente louca, e pedra atirarei pelos caminhos, por onde terei que arrastar meu corpo para que me machuquem antes de que outras. As mais duras abram minha cabeça e descubram minha inocência. De todas as definições da Maísa que eram ditas na época, uma das mais famosas e que se diz até hoje, que se lembre a respeito da Maísa, foi dito por Manuel Bandeira. Ele disse que os olhos da Maísa eram 2 oceanos nada pacíficos. No mais, eu gostaria de dizer que eu amo demais essa biografia. É uma história extremamente intensa, não é um livro muito pequeno, é um livro grossinho, é um livro denso, mas é uma leitura que, assim, para aqueles que são já apaixonados pela Maísa e aqueles que têm curiosidade sobre a cantora, e também alguém que procura uma boa biografia e que procura uma história, assim, quente, uma história polêmica. Maísa era assim. Maísa foi uma grande mulher, uma mulher à frente de seu tempo. Ela não deixava as pessoas, a sociedade ditar as regras para ela, ela ditava as regras da própria vida. Ela tomou as rédeas muito cedo e ela fez tudo o que ela queria para ela acontecer. Infelizmente nem tudo saiu conforme ela planejava, na verdade muitas coisas não saíram conforme ela planejava, mas a vida é assim. O mais importante é que a história da Maísa sirva de inspiração para que as pessoas vivam
muita paixão, com muita verdade, com muita voracidade e não deixar de fazer as coisas por medo ou por questões do tipo. Maísa era muito forte e essa personalidade falou muito alto. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Essa foi a minha resenha para Maísa, Só Numa Multidão de Amores. Se você gostou, dê um like, por favor. Se inscreva no canal se você ainda não foi inscrito. Compartilhe com seus amigos. E eu vou deixar um link também abaixo nas descrições para você adquirir o livro, caso você tenha interesse, através do site da Amazon, onde eu tenho parceria e você ajuda o canal. Muito obrigada, um beijo e até a próxima! Sua vida contra o bem